treinador, fala treinadora! Então, você quer aprender sobre handstand? Hoje eu vou te dar dicas muito importantes para te facilitar o processo do ensino deste movimento. Olha só, vamos começar quebrando alguns paradigmas, algumas ideias erradas em relação ao handstand. Bom, você já deve ter encontrado na sua turma, ou até mesmo você, alguma pessoa que tem pânico, pavor de fazer esse movimento. Muito se atribui ao fato das nossas mães lá, quando a gente era moleque, quando a gente era pequeno, falar assim, não faz isso, você vai quebrar o pescoço. Na minha família se falava, você vai desnucar. E aí ali já começou, algumas pessoas começaram a criar alguns traumas. E isso deve ser levado em consideração quando eu vou pegar uma turma para ensinar o handstand e algumas pessoas ficam receosas em relação a ficar de cabeça para baixo. E a gente tem que respeitar, mas também tem processos para ir evoluindo nesse aprendizado do handstand, ou parada de mão. Então vamos lá, algumas informações importantes que eu tenho para te passar em relação ao handstand. Bom, não adianta você ser o rei do handstand, da parada de mão, o rei do muscle up, o rei do supino, se você não sabe ensinar o movimento que você tanto sabe fazer para outras pessoas. Entender o processo pedagógico, entender que pessoas aprendem de forma diferente, em tempo diferente, é muito importante para você conseguir conduzir esse processo de aprendizado, esse processo de ensino do handstand, da parada de mão ou de qualquer outro movimento. Pois bem, sobre o handstand, eu tenho alguns pontos para esclarecer para você ou para talvez fazer você entender algo que não vinha entendendo até o momento, por não ter compreensão ou por não ter parado simplesmente para pensar, Mas eu já vou começar aqui a nossa conversa te lembrando, se você quer mesmo se tornar uma referência dentro do treinamento funcional, você vai ter que fazer o que ninguém faz. Você vai ter que pensar como ninguém pensa, E eu estou aqui justamente para te ajudar nesse processo, Não estou aqui para te passar receita, estou aqui para fazer você pensar a respeito de tudo que a gente fala aqui. Então vamos lá, galera, olha só, handstand, parada de mão. Muita gente é a fim de aprender esse movimento, de executar esse movimento. Acha bonito, posta nas redes sociais, Alguns postam um handstand muito feio, Outros filmam e tiram um print na hora que conseguiu ficar alinhado, porque não consegue ficar em handstand. E por aí vai. Tem muita coisa, que chama atenção para o handstand. Mas nós, educadores físicos, nós temos que nos atentar, sim, a um processo pedagógico eficiente e seguro para ensinar esse movimento, que para mim, na minha opinião, é um dos mais perigosos de se ensinar, que trazem maior risco, principalmente se eu não respeitar as fases do ensino desse movimento. Então vamos lá. Handstand. Então trouxe aqui um bonequinho para ilustrar um pouco essa questão das articulações, Então eu tenho aqui um bonequinho em pé com as mãos para cima, Então tá aqui o pé, o joelho, o quadril, o ombro, o cotovelo e a mão. A cabeça está aqui no meio. Do outro lado, eu tenho um outro boneco na mesma posição, só que em handstand, para você entender, Então, tornozelo, cotovelo, ombro, quadril, joelho, tornozelo. Se eu for observar um ao lado do outro, as articulações se assemelham. Então, olha só, o tornozelo é a mesma coisa que o punho. O cotovelo, mesma coisa que o joelho, a mesma coisa que o cotovelo. O quadril, a mesma coisa que o ombro. O ombro, a mesma coisa que o quadril. Cotovelo, mesma coisa que joelho. Tornozelo, punho, mesma coisa que tornozelo. E se nós formos pensar, nesse processo, nas fases do ensino desse movimento, eu posso fazer uma comparação com o processo de aprender a andar. Você provavelmente não vai lembrar de como você aprendeu a andar, como você aprendeu a ficar em pé, Você não aprende, mas provavelmente você tem contato com algum bebezinho, Você é padrinho, você é pai, mãe, madrinha de alguma criança ou acompanhou algum bebezinho aí no seu processo evolutivo. Você vai identificar tudo que eu vou falar aqui, Se não, chama tua mãe e pergunta lá como é que você aprendeu a ficar em pé. E é justamente essa analogia que eu quero utilizar com vocês, Todos os processos que a gente levou para ficar de pé lá quando bebê, quando recém-nascido, desde que eu nasço,
até o momento que eu fico em pé e começo a andar. É basicamente isso que a gente vai fazer. Eu vou te tirar de uma posição que você está habituado a ficar em pé, né? Algumas pessoas estão mais habituadas a ficar deitado do que em pé, mas naturalmente a gente fica mais em pé, e te colocar invertido. É mais ou menos o que acontecia lá no nosso processo evolutivo, né? Então, eu tinha um bebezinho que não tinha controle nenhum sobre o corpo, só ficava deitadinho, e aí começou aos poucos a ficar de pé. Isso é instintivo, né? A gente busca isso instintivamente. E eu vou usar esse processo justamente para te provar que a gente pode seguir o mesmo caminho que a gente seguiu para ficar em pé, para ficar no handstand. Já te provei que o tornozelo está na mesma posição do punho. O cotovelo, o joelho está na mesma posição do cotovelo. O quadril na mesma posição do ombro. O ombro na mesma posição do quadril. O cotovelo na mesma posição do joelho. O punho na mesma posição do tornozelo. Então, eu sabendo todas as funções que cada uma dessas articulações tem para me manter em pé, acontece que eu já estou 40 anos em pé, né? Vou fazer 41, já eu caminho desde o meu primeiro ano. Então, eu estou há 40 anos nessa posição. É muito mais fácil ter os controles. Mas se eu parar para perceber, ó, quando eu desequilibro para frente, opa, meus dedos do pé me empurram para trás. Quando eu começo a desequilibrar para trás, eu jogo meu tronco para frente, flexiono meu quadril. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer para ter o controle no handstand. Mas nós temos que iniciar um processo um pouquinho anterior a esse. Olha só, então eu discriminei aqui algumas fases, né, do nosso desenvolvimento. Então, primeira fase, fortalecimento do core. Lembra? Tem lá um bebezinho lá na sua casa, lá, ele está deitadinho. E os primeiros movimentos que ele começa a fazer fora de mão e de pé, né, é começar a fazer umas canoinhas, né, levantar a cabeça, forçar o abdômenzinho dele. O que ele está fazendo? Ele está fortalecendo instintivamente a musculatura do core, né? Então a região de abdominal dele está sendo fortalecida. E com o passar do tempo, conforme ele vai ficando mais forte nessa região, ele começa a se virar. Para quê? Para começar a trabalhar musculatura posterior de tronco, ou seja, o Superman. Então, para fortalecer core, o bebê usa a mesma coisa que nós utilizamos, né? Canoinha, só que nós utilizamos de forma consciente, o bebê utiliza de forma instintiva, e Superman. Então, primeiro passo para eu ensinar alguém a ficar de handstand é dar consciência e força para a região de core. Então, vou ensinar ele a fazer uma canoinha, mas atenção, a canoinha tem uma forma de se executar. Existe a canoinha que não serve para nada, e existe a canoinha com todas as ativações que devem ser feitas, né? Então, dentro desse processo, você tem que respeitar também cada uma das etapas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o bebê começa lá a fazer, levantar o tronquinho, começa a fazer, e a gente vai trabalhar da mesma forma. Então, eu tenho aqui, para fortalecer a região anterior de tronco, as canoinhas. Isso aqui, ó. Vou fortalecer, fico lá. Posso fazer de forma isométrica ou dinâmica. Contrário. Ó, mas tem formas corretas de eu fazer isso aqui. Eu posso ficar como eu estou aqui com o glúteo relaxado ou totalmente rígido. Se alguém for lá levantar minha perna, meu tronco vai levantar junto. Eu vou levantar como uma tábua junto. Ok? Então, o bebezinho foi lá e começou. Rafa, mas meu cliente não consegue fazer dessa forma. Mas fazer mais simples, né? Começa a fazer mais leve, ó. Depois viu, aguentou, começa a estender uma perna, começa a estender a outra, as duas juntas, talvez um pouquinho mais para cá, mas vai ativando. Ensina ele a conscientizar, né? A ativar a musculatura de core, principalmente região anterior. Ah, pô, já conseguiu, beleza. Vamos seguir os passos do bebê, então vamos virar. Viramos, ó. Região posterior do meu tronco, como é que eu ativo? Aqui, ó, Superman. Também, não é para fazer dessa forma. Contraído, rígido, pode ser dinâmico ou isométrico. Depende do nível do seu cliente e o objetivo que você tem com ele nesse movimento, né? Eu quero dar consciência para ele. Faz lá em isometria um tempinho para ele aprender a contrair aquela musculatura, porque quando ele tiver de cabeça para baixo, lá aquele handstand aberto, que a maioria das pessoas faz, você fala, utiliza as contrações da canoinha, pronto, ele vai fechar, né? Lógico que não vai ser tão fácil, mas com o processo ele vai entendendo,
canoinha, ok, musculatura de abdômen, contrai glúteo. Aí você começa a dar consciência para ele do que ele tem que contrair. Chega um tempo que ele perde a contração do abdômen. Chega um momento que ele perde a contração do abdômen, está fraco de abdômen. Dá fortalecimento, pode ser de forma dinâmica, pode ser com resistência, aí você vai trabalhar dentro do seu conhecimento. Pois bem, seguindo o desenvolvimento dos bebês. Então, o bebê começou lá a fazer as canoinhas, começou a levantar a cabecinha, começou a levantar as perninhas, né? Está fortalecendo, virou, pode olhar, botou a criança com o abdômen para baixo, ela já levanta, ela quer olhar para frente, já está fortalecendo e tendo entendimento da musculatura que faz isso. Então, instintivamente, essa criança já está treinando os neurônios para contrair aquela musculatura. Ele vai precisar quando ficar em pé. Imagina um bebê ficar em pé, um tronco todo molinho. Não vai conseguir ficar em pé. Então, vamos dar consciência. Da mesma forma no handstand. Próximo passo, eu começo a dar adaptação do meu cliente à posição, na verdade o bebê, né? Adaptação à posição ereta. É o momento que o bebê já vira de um lado, já vira para o outro, já está com o corzinho bem forte. A gente começa a colocar ele encostadinho entre almofadas, encostadinho na poltrona, né? Para ele começar a ficar retinho. Ele ainda está meio fraquinho, mas ele já começa a se entender. O cérebro dele começa a entender, opa, aqui está diferente do que estava antes. Onde é que está minha mão, onde é que está meu pé? Lógico, de forma inconsciente, né? Instintiva. E aí a gente coloca lá, ele começa a fortalecer e vai ficar cada vez mais em pé, né? Sempre encostadinho. É isso, como é que a gente vai fazer isso? Pode encostar o cliente na parede, por exemplo, e fazer o elefantinho. Então eu faço um triângulo com as minhas mãos e com a minha cabeça, o mais próximo da parede possível para eu conseguir alinhar. Então coloquei a mão, coloquei a cabeça lá no chão, pode usar um colchonete para facilitar, para deixar mais confortável o processo, né? E sobe, ó. Algumas pessoas sobem assim, coloca a mão no cotovelo e sobe, e aí vai se empurrando, né? Começa grupadinho e volta. Volta lá, agora tu desafia ele. Sobe uma perna, depois a outra. Botou a cabecinha lá no chão. Ó, encosta o bumbum, alinha as costas, estica uma perna, opa, boa! Estica a outra. Contrai o abdômen. Isso, rígido, ponta de pé. Aí começa já a dar as ativações para ele. Aqui ele está com mais segurança. Conseguiu controlar aqui, afasta um pouquinho ele da parede, para continuar com a segurança da parede. E aqui, ó. E aí começa a fazer ele desencostar da parede. Deixa ele livre, mas não fora da parede. Então subiu lá. Ó, um pouquinho mais longe. Subiu, botou. Aí para eu alinhar as costas, vou sair, ó. Opa, aqui, ó. Boa. Subiu, contraiu o glúteo, ponto de pé. Mantém tudo alinhado. Se cair, ó, não tem problema, tá aqui. Ok? Desce devagar e volta para a posição. Então, o cliente aprendeu a ficar nessa posição, né, encostadinho na parede, faz o elefantinho, ainda não com o braço tendido, porque ele ainda não tem força nos braços para se manter, né? Aí eu começo a tirar ele da parede, para ele ter segurança e conseguir alinhar de forma consciente. É a mesma coisa que a gente faz com o bebê. Depois que ele começou a ficar sentadinho, ó, encostado na poltrona, encostado umas almofadinhas por ali, aí a gente já começa a deixar ele no tapetinho, né? Tapetinho lá sentadinho, de vez em quando cai, volta, ali ele já vai aprendendo a cair também. Da mesma forma a gente vai fazer no handstand. Então, o cliente estava na parede, fazendo lá o elefantinho, é uma coisa, é mais fácil. Agora a gente vai progredir. Vamos botar ele para fazer o elefantinho fora da parede. Vou demonstrar para vocês aqui, ó. Então eu coloco, né, faço um triângulo, minhas mãos com a minha cabeça para ter uma base maior. Apoio lá no chão, cada um vai subir do jeito que consegue, ó. Opa, comecei a ficar, porque eu já preciso de uma exigência, já tenho uma exigência maior do meu controle neural. Opa, meu corpo está brigando aqui. Ah, conseguiu ficar. Opa, vamos tentar esticar a perna. Pode ser uma primeiro, depois a outra. Sobe as duas. Opa, vamos alinhar. Beleza. Isso aí.
E aí eu vou adaptando o meu cliente à posição de cabeça para baixo. Que nós não estamos acostumados com isso, nós não fizemos isso no dia a dia. O meu corpo precisa entender, opa, tá, ok, agora tá virado. Eu vou relatar aqui para vocês da importância de eu adaptar o meu cliente de cabeça para baixo. Uma vez nós estávamos dando um curso e uma das formas de fazer, né, o cliente arrumar a postura é pedir que ele olhe para os pés, né? Então ele está lá na posição, estou de cabeça para baixo, tá? Estou lá no handstand aberto, né, sem contrair o abdômen. Uma das formas de eu pedir para ele fechar é olha para o teu pé, aí ele vai fazer isso aqui, para olhar para o pé, né, de cabeça para baixo. Então as mãos estão no chão, ele vai olhar para o pé fechando aqui. E aí eu falei para a menina assim, ela estava lá toda abertinha e tal, eu falei, olha para o teu pé. Aí ela olhou para mim, onde é que estão meus pés? Ou seja, o cérebro dela imagina, quando eu falo os pés estão no chão. Ela se perdeu totalmente. A gente pede para fechar as pernas, o cliente abre, volta para frente, para trás, contrai, não sabe, não está nada. Então é um processo que precisa ser transferido com calma, aos poucos. Não adianta de uma hora para outra eu colocar meu cliente lá encostado na parede, entrando em handstand e tudo errado, fica aquelas pernas abertas, abdômen relaxado. Não é isso que a gente quer. A gente quer um movimento seguro e eficiente. Para você entregar um movimento seguro e eficiente para o seu cliente, você precisa respeitar as fases. Obviamente, eu tenho clientes que vão chegar nesse processo e vão passar rapidamente, mas eu preciso saber até onde ele pode ir. Eu preciso experimentar um a um. Ah, fez lá a canoinha. Pô, a canoinha dele já está show de bola. A gente já fazia trabalho de ativação ou não. Uma pessoa que já veio de outra academia com ativação, show de bola. Então vamos agora experimentar o elefantinho na parede, adaptado, lá vai, encosta, pô, show de bola, tenha consciência, já contrai glúteo, eretores, ok, tá em dia, vamos para o livre então. Opa, aqui a gente precisa alinhar um pouquinho, né? No livre tem alguns problemas que eu não tenho tanto controle de queda, né? Se eu passar, eu vou cair, e não é interessante a gente deixar o nosso cliente cair de qualquer forma, né? Então a gente vai para um outro processo depois, que é ensinar ele a cair, antes de botar ele de cabeça para baixo, alinhado, que o risco maior de cair de costas. Então vamos lá. Então, fortaleci core, comecei a adaptar ele na posição de cabeça para baixo, assim como as crianças, né? Comecei a adaptar ela em pezinha, sentadinha, né? Mas já ereta. Depois eu tiro o apoio e deixo ela no meio do tapetinho lá, se sentindo, às vezes cai, né? Cai as perninhas para trás, tá tudo certo, faz parte do processo, nós vamos evitar. A criança não se traumatiza tão fácil quanto adulto, né? Então, agora a criança ela começa a tentar ficar em pé, né? Onde ela começa a engatinhar com as perninhas estendidas, já começa a dar força para os membros inferiores, porque ela vai precisar para ficar em pé. E nós da mesma forma, né? Nós podemos dar força para o nosso cliente no handstand, nessa região de cintura escapular, braço, de várias formas, né? A gente pode fazer flexões de braço, né? Os push-ups, né? Então, ali eu posso pedir que cada um faça da forma que consegue. Então, pessoas mais fracas podem fazer com o joelho no chão, pessoas que já são mais fortes podem fazer o push-up, né, tradicional. Posso ativar ainda mais efetivamente o ombro, né, dessa forma aqui, ó, fazendo uma prancha, projetando à frente o tronco, ó. Aí posso colocar na posição do handstand, projeto e volto, projeto e volto. Ou seja, vou dando força e preparando. Agora, quem vai aguentar todo o peso do meu corpo, que antes eram as pernas, agora são os braços, vou preparando essas estruturas para o peso que vai vir para diante. Não adianta eu pegar uma pessoa de 80, 90, 100 quilos e botar de cabeça para baixo sem saber se ela suporta o próprio peso. Não vamos queimar a etapa. Se eu botar essa pessoa de cabeça para baixo e ela cair sobre a cabeça, risco muito grande de lesão, muito grande, muito grande. A gente não tem estrutura para suportar uma queda sobre a própria cabeça, né? Então vai ter lesão. Outra, trauma. Provavelmente essa pessoa não queira mais fazer o handstand porque ela se machucou. E aí aqui começam algumas orientações. Sempre que eu vou colocar o meu cliente já para o handstand, orientações importantes. Nunca flexionar o cotovelo. Como assim, Rafa? Sempre com bloqueio da articulação do cotovelo. Sempre estendido. Se eu fizer isso aqui, eu já tenho chance de cair. Outra, começou a ficar cansado o braço,
para, não continua. Não continua. Handstand você tem que estar com os braços handstand você tem que estar com os braços descansados, aptos a suportar o seu peso, ok? Então tá, vamos lá. Comecei a dar essa coragem para ele entrar. Como é que nós vamos fazer isso? Projetando, como eu mostrei aqui para vocês, a prancha projetando à frente, é uma forma, né? Muita gente tem medo, aí eu posso fazer em duplo, um segura a perna do outro, o outro vai lá na frente e volta. Posso começar a fazer as entradas de handstand, então eu vou ensinar ele as entradas. Perna na frente, a perna que você vai lançar, né? As duas mãos à frente, formato de canoinha, lanço lá no chão e subo só um pouquinho. A maioria dos clientes vai tentar já subir lá em cima. Oriente ele, não faça isso. Vai aos poucos, né? Alguns erros são muito comuns nessa fase aqui. Você vai ensinar essa entrada. Olha só, já vou demonstrar. O abdômen tem que estar contraído, né? Então para subir de handstand, eu tenho que estar com o abdômen fechado. Muita gente faz isso aqui, ó. Vai lançar, faz isso aqui, ó. Abre o abdômen não contrai nada. Por quê? Porque tem medo de cair. Então vai chegar aqui, em vez de subir durinho, ó, vai abrir o abdômen, vai fazer isso aqui. Perde a postura. Não vai rolar handstand assim, pode machucar a lombar. É muito fácil de alguém se machucar dessa forma. Então peça sempre com o abdômen contraído. Vai lá, entra rígido, lançou, volta. Outra coisa que é comum de acontecer, erro na entrada. Lançou, esse aqui, ó. Desce com os dois pés ao mesmo tempo. Isso acelera muito a volta do cliente para o chão e pode machucar os pés, né? Acelera muito. Aumenta muito a velocidade de contato, isso aumenta muito o impacto no chão. Então evite. Fala assim, a última perna que saiu do chão é a primeira a voltar. Sempre sobe em L, eu costumo falar assim. Então lança, ó, e volta. É uma forma de controlar isso. Muita gente troca também a perna de lançamento, né? Sobe com uma perna, faz isso aqui, ó. Não permita. Condicione seu cliente a voltar com a mesma perna que ele saiu por último do chão. Então eu estou criando ele, estou dando para ele coragem de entrar, mas ele ainda não está entrando, ele não está ficando de cabeça para baixo. Isso é um processo. Ensina, corrige tudo, está abrindo? Não, então não pode. Continua. Ok. Então dei as entradas, os princípios de entrada, mas para eu ensinar ele a entrar mesmo, eu preciso ensinar ele a cair. Já viu criança quando ela está aprendendo a andar, ela começa a flexionar o joelho e cair de um jeito bem, mas não vê criança caindo de cabeça no chão, é muito difícil. Porque aos poucos ela vai entendendo que ela precisa se soltar para cair, né? Mas nós, no handstand, nós não podemos cair daquela forma, nós temos que ter uma técnica. Muita gente usa o rolinho para sair do handstand, né? Vou demonstrar aqui para vocês. E não é interessante. Então, o cliente foi, fez o handstand, perdeu, desce dessa forma. Não deve descer assim. Rafa, mas por quê? Tem clientes que fazem artes marciais e conseguem sair no rolamento sem se machucar. Ok, fazer 1, 2 vezes, 3 vezes em cima do tatame é uma coisa. Fazer 20 vezes sobre um chão duro, a chance de se machucar é muito maior. Então evite. E aí nós vamos ensinar ele a fazer a saída correta, que a gente chama de escape. Vou só demonstrar para vocês aqui, para ver como é muito mais seguro e menos desgastante para o cliente. Então vai lá. Lógico, tem um processo para ensinar isso, né? Mas é importante, eu não posso pular isso. Eu não posso ensinar o meu cliente a fazer handstand sem ensinar a fazer o escape antes de colocar ele em handstand livre, né? Então tá aqui, ó. Subiu, ele vai subir, vai passar, ó, sai na estrelinha. Essa é a melhor forma de eu ensinar o meu cliente a sair. De novo, eu só estou passando pontos aqui. Fases que tem que ser respeitadas, eu não estou ensinando nada. Cada uma dessas fases tem processo pedagógico. Cada uma dessas fases tem erros e correções que eu tenho que corrigir. Não posso deixar meu cliente progredindo com algum erro para trás. Ele não ativa direito o corpo. Pode voltar. Faz direito, faz direito. Uma hora isso vai precisar. Se você levar lá para frente sem corrigir isso, essa estrutura pode não suportar e aí o prejuízo é muito grande. Pode ter lesão, pode ter trauma, pode ter um monte de coisa aí, tá? Aí você vai ter que voltar a corrigir isso e o processo acaba se tornando mais longo ainda.
Então, siga essas fases, que é a mesma que os bebês utilizam para aprender a ficar em pé, que vai por mim, é a mais segura e eficiente, né? A gente tem muita pressa, a gente quer aprender a fazer handstand em um mês. Calma lá, vai com calma, não queime etapas. Às vezes nós, professores, temos esse anseio, né? Essa ânsia de, pô, eu preciso ensinar logo o cara, senão o cara vai ficar infeliz, vai ficar insatisfeito e vai para outra academia. Não é assim. Convença ele que ele precisa passar por todas as etapas. Queimar etapas não é uma boa forma de segurar cliente dentro da sua academia ou dentro da sua carteira de personal. Faça fase a fase, ok? Lógico, de novo, cada cliente vai ter seu tempo. Algumas pessoas em um mês aprendem, show de bola. Talvez não o melhor handstand, mas já começa a ficar handstand. O alinhamento, o controle, isso é a longo prazo, ok? Mas fazer o handstand, algumas pessoas fazem rápido, outras fazem um tempo mais lento, outras não fazem, está tudo certo. Algumas nem querem fazer. E a gente tem que saber respeitar isso. Ok? Então vamos lá. Ensinei a fazer as quedas, né? Passei por esse processo, né? A criança estava lá, começou a andar, ela já caía botando a mão no chão antes de ficar em pé, né? Então ela subia e já caía. Foi fortalecendo os braços, aprendeu a cair. Agora, como é que a gente faz com a criança? Né? A criança começa a ter força nas perninhas, a gente já segura ela em pezinho ali, né? Ela fica em pé, a gente fica segurando nas mãozinhas dela, ela fica em pé. Isso a gente também vai fazer com o nosso cliente. Ficar em pé com auxílio. Pode ser o auxílio da parede, pode ser auxílio de outra pessoa, né? Então você vai lá, fica no ladinho da pessoa, a pessoa lança e você segura ela para ela ficar. Ou na parede. Então aqui na parede, alguns comportamentos se repetem, né? Eu vou antecipar isso para você. Algumas coisas. Primeiro, medo de bater a cabeça na parede. Então, ao invés de botar a mão mais próxima, que vai facilitar o alinhamento do meu handstand, eu coloco a mão mais longe. Isso vai ter uma sobrecarga em articulação de punho, que deve estar sempre com uma boa mobilidade, senão é a primeira coisa que o cliente vai reclamar. Então, olha só, vai colocar a mão muito longe, olha como é que vai ficar meu handstand. Assim, sobrecarga em ombro, tornozelo e não tem alinhamento. Então comece a pedir que ele chegue mais próximo da parede. Então, bota lá a mãozinha mais perto, ó. Chegou, lançou, aí vai começar a bater forte. Pede para ele entrar mais devagar, pede para ele ir controlando. Boa! Até o ponto que ele quase não toca na parede. Subiu, boa! E aí volta. E assim eu vou progredindo nessa entrada, né? Então eu preciso disso controlado, essa entrada controladinha, para poder tirar ele da parede e fazer de forma livre. Se ele estiver entrando dessa forma aqui, ó, quando ele chegar fora da parede, ele vai passar direto, não vai ter escape que resolva. Então ensine ele a entrar devagar aqui, para depois ir para lá. Eu preciso passar pela fase de handstand com auxílio para começar a entender a distribuição do meu peso agora, que antes estava nos meus pés. Se você parar para observar aí, né, vou trazer algumas informações. Para observar, o peso quando você está em pé, ele está no seu calcanhar e no antepé, a parte anterior, né, retropé e antepé, está distribuído. Se eu ficar só no meu calcanhar, meu equilíbrio não é tão bom, ó. Aí já perdi. Se eu ficar só na ponta do pé, logo eu canso e saio daqui. O meu equilíbrio também já não é tão bom. No handstand é a mesma coisa. Ele tem que estar, o peso tem que estar distribuído nessa região da mão e nessa região, com o auxílio dos dedos, engarra. Então eu vou distribuir o peso no handstand nessas regiões. E o handstand na parede, com o auxílio de alguém, vai dar essa noção. Porque senão o praticante só vai querer ficar com o peso nessa região da mão. E para ficar com o peso só nessa região da mão, ele nunca está alinhado. Eu vou mostrar para vocês. Ele sempre vai estar inclinado para voltar para o solo, dessa forma. Sempre dessa forma. Não tem como ficar de handstand assim. Para eu conseguir distribuir o peso na frente e na parte de baixo da minha mão, eu preciso chegar no meu ponto de equilíbrio, que é um pouquinho mais à frente. Aqui, ó. Aí eu estou distribuindo o peso em parte de baixo da minha mão e parte de cima. E só vou sentir isso indo para a parede, alguém me colocando, então eu vou lá, seguro meu cliente na posição, ele vai ficar com medo, vai tentar puxar, falo, não, volta, vem para cá, fecha o abdômen
Isso, ó, sente o peso na mão toda. Aí ele vai começar a ter noção de onde ele tem que estar para fazer o handstand livre. É um processo e eu tenho que respeitar isso. Ok? Meu cliente já consegue fazer o handstand na parede, já começou a alinhar legal, tem alternativas, tem trabalhos diferentes para eu começar a ensinar ele a alinhar na parede. Aí sim, ele já sabe sair, né? Já sabe os escapes, as quedas, já está ficando em pé com o auxílio da parede ou meu, né? Lá corrigindo ele. Agora sim, ele pode começar a tentar ficar em pé sozinho. E se ele passar, né? Porque aí ele vai começar a medir a força. Na parede ele vai começar lançando, pum, batendo forte. Dessa forma aqui, ó. Bate, volta, bate, volta. E você tem que cobrar dele, cara, entre um pouco mais leve. Por quê? Porque quando ele não estiver na parede, se ele entrar rápido desse jeito, não vai dar nem tempo de fazer o escape. Vai cair com as costas no chão. E aí, volta 8 casinhas lá, porque ele vai ficar com medo, vai começar a errar na entrada, não vai querer entrar até alinhar, vai sempre ficar inclinado e nunca vai conseguir fazer handstand. Então, dê essa noção para ele de como ele pode controlar isso. Então, entrando na parede de forma sutil, bem lenta, entra, volta. Se ele estiver batendo forte, ele não pode fazer livre fora da parede, ok? Sem o auxílio de alguém. Ah, começou a entrar na medida, e tem formas também de ensinar ele a entrar na medida, né? Com uso de freio, da outra perna, por aí vai. Tem outras ferramentas. Ok, começou a entrar, agora você vai começar a entrar livre. Nos primeiros eu tomei por perto, e eles vão ter essa dependência psicológica da gente. Pô, o professor não está aqui, eu não vou conseguir fazer. Precisa da gente. Vai aos poucos. Outra coisa, quando você está auxiliando, quando você está orientando seus outros clientes que ajudem uns aos outros, peça atenção total. Que é muito comum, a gente está aqui fazendo, aí alguém chama, não sei o que, o outro estava auxiliando, quem foi fazer o handstand, passou, não tinha mão para ajudar, caiu. Chance de machucar, chance de traumatizar, chance de não conseguir mais evoluir no processo. Então, sempre, handstand pede muita atenção. Falei lá no início, é um dos movimentos mais perigosos, né, que trazem maior risco, né? E eu já falei também isso. Se você quer se tornar uma referência, eu já falei isso, se você quer se tornar uma referência, a sua aula deve ser eficiente e segura. Não adianta, cliente nenhum está pagando para ir se machucar. Cliente nenhum está pagando para ir lá se expor, para fazer ridículo, para cair de cara no chão, na frente dos outros. Né? Cliente quer segurança, quer progredir, mas de forma segura e eficiente. E se você quer se tornar uma referência, é isso que você tem que entregar para o seu cliente. Resultado, segurança, eficiência, atenção. Ok? Então vamos lá. Pô, tá apto, já sabe cair, já sabe sair, já sabe entrar na parede sutil. Vamos tentar livre? Vamos. As primeiras entradas vão ser assim, ó. Medo de chegar lá na posição. Mas aos poucos, você vai ensinando alguns processos. Ah, entra só com uma perna. Ó, opa, encaixou, leva outra, leva outra, leva outra. Boa, saiu. Show de bola. Ele vai aprendendo, vai ganhando segurança. Entenderam que até aqui eu não andei, eu não fiz push-up de cabeça para baixo, o processo é linear, do mais simples para o mais complexo. Aprendeu a ficar em pé, pô, e aí aprendeu a ficar em pé, do processo de aprender a ficar em pé até aprender a ficar em pé controlado, aí é uma estrada maior ainda, né? Deixar ele de cabeça para baixo, conseguindo equilibrar ali 2, 3, 4, 5 segundos já é uma vitória, mas dali em diante ele ter controle do que ele está fazendo, da entrada, né, do equilíbrio, aí é um processo longo. Ensinou ele a ter equilíbrio, controle, aí eu posso pensar em ensinar ele a fazer o handstand walk, né, a caminhada em handstand, a caminhada em parada de mão. Antes disso, não. Você vê alguma criança andando antes de aprender a ficar em pé? Não. A criança primeiro fica em pé, fica segura, depois começa a andar. Passinho pequenininho, 1, 2 passos, a gente começa, vem cá, 3 passos. É assim. Handstand é a mesma coisa. Respeite os processos, respeite as fases de ensino do movimento. Se você começar a queimar essas etapas, você vai trazer problemas. Vou demonstrar aqui para vocês um handstand mais alinhado e um handstand aberto. É a mesma coisa, né, comparando com o fato de andar, mesma coisa que no handstand alinhado eu estou andando assim, e no handstand aberto, estou andando assim, ó.
Aí eu ando, mas cansa, machuca, né? Não traz benefício nenhum. Não é bom andar dessa forma. E no handstand é a mesma coisa. Só que no handstand ainda tem uma outra questão. Eu estou fazendo uma hiperextensão, eu tenho chance de machucar meus discos, né? Então eu vou demonstrar aqui, ó. Handstand alinhado. Subiu, alinhou, aí eu posso andar. Handstand aberto. Olha a sobrecarga no meu tornozelo, no meu cotovelo. Não é legal. Então ensina ele a ficar em handstand mais alinhado possível, né? Para depois ensinar ele a andar, tá? Então é um processo longo que deve ser respeitado. Você tem que entender todo o processo, aplique em você esse processo. De novo, profissionais de referência, além de saber fazer o movimento, sabem ensinar. E sabem a importância de ensinar o movimento de forma segura e eficiente. Quanto mais movimentos você der para o seu cliente, mais ferramentas você vai ter para atingir o objetivo do treino dele. Então ensine movimentos novos, mas sempre respeitando um processo pedagógico de forma segura e eficiente. Galera, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Estou aqui para te auxiliar, para te mostrar como é possível se tornar uma referência dominando os movimentos funcionais. Forte abraço!